Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Você que está conosco, vamos clamar ao Senhor, pedir as bênçãos de Deus e orar, louvando e adorando a Trindade Santa. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do mais alto do céu nos amou e nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A ti, Pai Santo, Pai amado, toda honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração seja dada ao seu nome santo, ó Pai de amor, Pai de bondade, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Senhor que está no governo de todas as coisas, o Senhor que cria, governa, sustenta e participa do ser criado. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Honras sejam dadas a ti, ó Pai de amor, Pai de bondade. Obrigado pelo dom da vida, obrigado, Senhor, por cada um de nós, as nossas vidas e aquilo que o Senhor realiza de bênçãos, o Senhor que é a fonte e a origem de todas as bênçãos. A ti, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, a ti toda honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração. Obrigado, Senhor Jesus, por nos resgatar da morte eterna, dando-nos a graça da salvação. Bendito seja o teu nome. Obrigado por nos colocar no teu corpo místico e revelar para nós as verdades do Pai. Bendito seja o teu nome. E a ti, Espírito Santo, Paráclito, Consolador, nosso mestre, mestre de nossa alma, nosso companheiro de caminho, a ti, Espírito Santo, toda honra, glória, louvor, poder, majestade, adoração. Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Meu irmão, minha irmã, é com muita alegria que estamos nesta manhã buscando as graças de Deus para a nossa caminhada, para a nossa vida. Amém? Bom dia, Fátima Casimiro. Bom dia, Aleônia. Bom dia, Jamil Costa Coelho. Tudo bem, Jamil? Bom dia, Leônia. Bom dia, Rose Costa. Cida Santos. Eliana me liga que está conosco. Muita paz. Marine Lima. Regina Cega, nossa querida irmã. Manaus é uma cidade tão bonita, mas os políticos só olham para a sua ganância. É verdade, Regina. Infelizmente. E as pessoas ficam morrendo lá, míngua. Sabe o que eu penso? Quando eu vejo essas coisas, esses caras, esses políticos, esses corruptos, esses que, sabe, matam o povo indiretamente, mas está matando as pessoas, eles não conhecem o juízo universal. Eles não sabem nada da doutrina. Eles não têm nem temor a Deus, né? Eles não estão nem aí com Deus. Mas, estando ou não estando com Deus, vão passar pelo juízo universal. E no juízo universal, esses caras vão sofrer tanto, mas vão sofrer tanto. Uma hora a gente precisa conversar sobre o juízo universal. Eu acho que já falei disso no passado, mas nós vamos voltar a falar, tá bom? Porque o juízo universal é um juízo de justiça. Deus vai mostrar o erro de cada um, a quem afetou e o quanto prejudicou. Sabe lá o que é isso? Vai ver claramente. E as pessoas que foram prejudicadas vão saber quem foi o causador do prejuízo que elas tiveram. Isso não vai ser fácil. É um juízo de justiça. Todos nós vamos estar nessa. Mas o bem que cada um fez também, aquele que recebeu a graça vai saber de quem foi que ele recebeu a graça. O sofrimento de alguém que estava resignado em Deus, as orações, as penitências de alguém, né, que Deus distribui a graça do jeito que Ele quer, a partir da ação de cada um de nós. Entendeu? Aí vai longe a conversa, né? Tudo bem? Vamos lá pegar hoje o Evangelho de Marcos.
Olha, nós estamos no comecinho do Evangelho de Marcos, estou reafirmando, tá bom? Então, Marcos está apresentando quem é Jesus, tá bem? É aquele que expulsa demônio, é aquele que cura, tá bom? E hoje no Evangelho, no capítulo 2 de Marcos, ó, estamos no início do Evangelho. Aí vem o paralítico lá que o pessoal colocou pelo telhado, tá bom? Vamos lá. Capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tudo bem? Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podia encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os teus pecados. Ora, estava ali sentado alguns escribas que diziam uns aos outros: como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isso nos vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Marcos hoje nos apresenta Jesus, não só aquele que cura, mas também aquele que perdoa. Aqui é um ponto fundamental. Porque se os escribas fossem espertos, eles mesmos disseram, só Deus pode perdoar o pecado. Aí Jesus fala, eu posso perdoar o pecado. Então, eu sou Deus. Os escribas, no mínimo, tinham que pensar isso. E outra coisa, Jesus não só perdoa o pecado, como ele manifesta isso fisicamente. Cura o homem se levanta, pega o leito e vai para casa. Nós precisamos perceber aqui Marcos apresentando algumas características de Jesus. A primeira dela que ele mostra é perdoar o pecado. É expulsar demônio, curar as enfermidades e expulsa o pecado. Isto é, e perdoa o pecado. Isto é, ele lava a pessoa por inteiro. Ele purifica a pessoa por inteiro. Marcos ainda vai apresentar mais 4 casos, de poder de Jesus que muda tudo. Porque curar alguém, expulsar um demônio, os profetas no Antigo Testamento também fizeram. Mas perdoar o pecado, isso já começa a ficar diferente. Aí Jesus já começa a mostrar quem ele é. No Antigo Testamento nós temos um profeta que ressuscitou morto. Mas nós temos profeta que multiplicou pães. Agora, não tivemos ninguém em toda a Sagrada Escritura que perdoasse o pecado. Jesus então está mostrando quem ele é. Ele é Deus. E olha bem, meu irmão, minha irmã, o quanto é importante esta passagem, Jesus perdoando os pecados. O que seríamos de nós se não tivéssemos o perdão dos pecados? Jesus poderia ter vindo, poderia ter morrido na cruz, ressuscitado ao 3º dia, poderia ter enviado o Espírito Santo, mas se ele não desse para nós a graça do perdão dos pecados, quem seria salvo? Quem seria salvo? Olha, dá para contar nos dedos. Todos nós pecamos.
Todos nós já somos pecadores de nascença, né? Já nascemos concupiscentes. Jesus deixou para nós 3 formas de perdoar o pecado. O batismo perdoa todos os pecados. A Eucaristia perdoa o pecado. Na missa, além da gente rezar o ato de contrição, né, o padre fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Eucaristia para nós ela é cura, ela é libertação do pecado e fortalecimento da nossa vida. Mas Jesus também quis deixar de forma clara e objetiva. No Evangelho de João, no dia da Páscoa, Jesus ressuscita de madrugada, no domingo, à noite, à tardezinha, à noite, ele aparece para os apóstolos e diz a eles: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoar o pecado, será perdoado. A quem vocês retiverdes, será retido. O primeiro dom que Jesus dá à sua igreja é o dom de perdoar pecado. É o dom da misericórdia divina. Porque ele veio anunciar a boa nova, um Deus que ama, um Deus misericordioso, um Deus que perdoa, que lava, que purifica. Ele foi atrás dos pecadores, nós vamos ver nos outros evangelhos. Não é o são que precisa de médico, e sim os doentes. Eu vim por causa dos pecadores. E ele veio trazer a misericórdia divina para que as pessoas pudessem ficar livres do pecado. E ele começa a operar isso e deixou esse dom à nossa igreja. A nossa igreja católica apostólica romana é a única igreja que tem o poder de perdoar o pecado. E o padre, quando a gente vai no confessionário, o que ele fala? Eu te absolvo de todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não absolve os pecados no nome dele, ele absolve no nome da Trindade. Porque ele recebeu de Deus esse poder através do bispo, e o bispo, sucessor dos apóstolos. Nós vemos isso claramente na nossa igreja. A nossa igreja, ela traz para nós o perdão do nosso pecado. Nos purifica e nos lava. Meu irmão, minha irmã, certamente que sem essa realidade viva no nosso meio, sem essa realidade palpável no nosso meio, dificilmente nós encontraríamos a salvação. Você entende? Isso é importante para nós olharmos para esse poder que Marcos apresenta. Jesus liberta do demônio, Jesus cura e Jesus perdoa o pecado. E o perdão do pecado é mostrando quem é Jesus. Ele é Deus. E não só perdoou essa vez, como ele sempre perdoou na sua vida pública e nos deixou o sacramento. E o sacramento nós sabemos, né? Sacramento é um sinal palpável, algo que Deus realiza em nós claramente, verdadeiramente. Então nós precisamos sim olhar para o Evangelho de hoje, louvar e adorar a Deus, porque nos deu a graça do perdão dos pecados. O povo ficou extasiado. Nós nunca vimos coisa semelhante. Realmente nunca ninguém tinha visto algo semelhante. Alguém que chega para o outro e fala assim: eu perdoo os teus pecados. Nenhum profeta poderia falar isso. Ninguém poderia falar isso. Só Deus poderia falar isso. Batista veio batizar para o perdão dos pecados, para o arrependimento, um batismo de conversão, de mudança de vida da pessoa. Eu quero me converter, eu peço a Deus perdão. Mas Batista nunca perdoou o pecado de ninguém. E não podia também. Agora nós estamos diante de uma novidade no Evangelho. Novidade porque Jesus é aquele que perdoa. É aquele que manifesta a misericórdia de Deus de forma clara. Jesus fala para o homem que está ali. Olha só. Filho, perdoados te são os pecados.
Jesus perdoando. Filho, eu perdoo os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. É impressionante. E interessante que o homem não pediu perdão do pecado. O homem estava ali para receber a cura física. Mas Jesus viu que também a cura física dependia do perdão dos pecados. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós podemos ir um pouco mais longe, porque quantas enfermidades nossas é somatização de problemas da nossa vida. Quantas vezes nós, por até peso de consciência, quantas vezes que nós, com peso de consciência, nós somatizamos isso no nosso corpo e a enfermidade chega? Muitas vezes dor de cabeça, dor de coluna, dor de perna, reumatismo, muitas vezes são somatização da nossa mente. Peso de consciência, raiva, ódio, traumas. Nós muitas vezes somatizamos no corpo. Jesus olhou para aquele homem paralítico e percebeu. Ele precisa do perdão. O perdão é a cura desse homem. Eu conheci uma senhora que ela estava travada na cama e cada vez mais travada, o corpo dela estava engrovinhando assim, o corpo dela, ela mal mexia, estava na cama. E o pessoal foi rezar por ela lá na casa dela. O pessoal do grupo de oração. Eu conhecia assim, a história, né? Não a pessoa. E quando eles estavam rezando para a pessoa, perguntaram para ela em relação à relação dela com a mãe. E ela odiava a mãe. Ela tinha brigado com a mãe há muitos anos. Ela tinha um ódio pela mãe. E a mãe já tinha morrido. E ela cultivou esse ódio. O corpo dela foi travando, porque ela odiava a mãe. E o pessoal começou a rezar por ela. Rezar, até que ela perdoou a sua mãe. E depois que ela perdoou a sua mãe, e que ela tirou todo esse peso de ódio do seu coração, que Jesus tocou no coração dela e libertou e lavou ela, o corpo dela foi voltando ao normal, ela levantou da cama e teve uma vida normal. Ela somatizou no corpo o que estava na sua alma. Isso é um problema muito sério. E só Jesus pode libertar. Só Jesus pode pagar o preço do nosso pecado. Só Jesus pode nos perdoar. Só Jesus pode nos lavar com seu sangue. Meu irmão, minha irmã, não percamos tempo. Nesse período agora de pandemia, quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão passando privações? Um sofrimento muitas vezes de medo, falta de esperança, falta do amor de Deus. Precisamos clamar a Deus, pedir ao Senhor. Hoje cedo eu estava ouvindo o Papa Francisco falar da esperança. A esperança que nós precisamos é a esperança em Deus, a esperança da virtude teologal, e não a esperança do mundo. Nós esperamos Deus realizar em nós. Que cada um de nós, meu irmão e minha irmã, possamos nesse dia, nessa sexta-feira, nesse final de semana, buscar esse amor de Deus, buscar esse perdão de Deus, lavar o nosso coração, rezar o ato de contrição 1, 2, 3, 4, 5 vezes por dia, quantas possibilidades tivermos, fazer à noite um exame de consciência e pedirmos perdão a Deus rezando o ato de contrição. O ato de contrição perdoa todos os pecados veniais. Somente os pecados mortais, arrependidos, que têm que ser levados ao confessionário. É lógico que nós podemos no confessionário também confessar os pecados veniais, que o sacramento da confissão é um sacramento de cura, de perdão e de cura da alma.
Mas nós precisamos rezar o ato de contrição todo dia, mais de uma vez por dia. Pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Nós precisamos beber dessa fonte que esse paralítico bebeu. Os teus pecados estão perdoados. E isso é necessário para cada um de nós. Jesus deixou todos os remédios necessários para que nós alcancemos a salvação. E muitas vezes ficamos vivendo nesse mundo como se aqui fosse o fim. Aqui é um caminho. Um caminho. Jesus mesmo fala, Pai, eles não são do mundo, eles estão aqui. Conserva-os na verdade. Eles estão aqui, mas não são daqui. Você não é daqui, minha irmã. Meu irmão, você não é daqui. Nós somos do céu. E é lá que nós temos que chegar. Amém? Bom dia, Luciana Borges, Angélica, bom dia. Esse pessoal maravilhoso. Marine, bom dia. Marine Lima. Nira. Chica Palito. Deve ser magrinha, né? A Leone Messias, Rodolfo. Amém. Ione. Bom dia, Ione. Socorro Araújo, bom dia. Nascimento, Tânia. Tudo bem, Tânia? A Leônia. Leco Cielski. Jess Milagre. Você já tem milagre na vida, no nome. Não é isso? Muita paz para você, muita alegria. Que Deus abençoe. Né? E que possamos ter um final de semana agradável, alegre, cheio da bênção de Deus, tá bem? Cheio da graça de Deus para a nossa vida. E eu falei no começo aqui que esse final de semana é um final de semana maravilhoso. Vai acontecer algo fantástico nesse domingo. É o meu aniversário. Ah, maravilha, hein? Reza para mim, tá, pessoal? Domingo é meu aniversário. Estou fazendo 32 anos. Tá rindo do quê, Karine? Fica rindo de mim, palhaça. Nesse domingo, eu vou fazer 66 anos, olha só que maravilha. 66 anos, dando trabalho para todo mundo. Meu Deus do céu. A Luciana está falando, amém, irmã. Eu também, com a graça de Deus, perdoei meu pai por ter tirado a vida da minha mãe quando eu tinha 6 meses, estava nos braços dela. Olha só. Hoje tem 1 ano que meu pai voltou para a graça de Deus, eu perdoei em vida, amém. Parabéns, Luciano. Parabéns. Que Deus abençoe, tá? Muita força e muita paz para você. Rose Costa, Senhor, tem piedade de nós, é isso mesmo. Tem que rezar todo dia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Tá bom? Rose Costa, obrigado pelos parabéns aí, tá bom? Rosemary, isso, Josélia, muito obrigado. Que Deus abençoe. Reza para mim, tá? Se quiser mandar uns presentes, para mandar uns milhões de reais aí, porque nós temos quanto para pagar. Terezinha Fernandes, Inês Braga, obrigado, minha querida. Adriana Almeida também, obrigado, que Deus abençoe. Terezinha Alves, ela também fez 66 anos em outubro, olha só que maravilha. Inês Braga, que bênção. Danianda, quem ora dormindo não conta. Parabéns, Antônio. O Senhor é presente de Deus para nós. Amém. Deus abençoe, Daniandra. Luciana Borges, Elisandra, obrigado, Elisandra. Amém. Que Deus abençoe, Angélica Monteiro, obrigado. Marine, obrigado por tudo. Obrigado pelo parabéns. Tá bom. Inês Braga também, obrigado. A Leônia, parabéns, obrigado, Leônia.
O Wilton está pondo aqui o quê? Sabia. Eu sabia que era aniversário. Ah, sabia que é aniversário? Que bom que você sabia. Que Deus abençoe a todos vocês. Vilma, obrigado pelos parabéns. Luciana também. Regina Célia, obrigado, mestre, por saúde e felicidade. Amém. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a todos vocês. Meu irmão, minha irmã, nós teremos live sábado, teremos live domingo normalmente, tá bom? Que Deus abençoe. Muita paz, muita alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Cida está falando que amanhã é aniversário da Dani Santos também. Parabéns, Dani. Muita paz. Tianinha, muito obrigado. Minha querida amiga, que Deus abençoe. Sinara, bom dia, que Deus abençoe.